exaltando, bendizendo o nome daquele que tudo pode, firme nas promessas de Jesus. Jesus dai para nós esperança, e na esperança que temos dele, encontramos firmeza nas suas promessas. Ele nos fala na palavra de Deus, a qual se encontra escrito no capítulo 7, versículo 7 de Mateus. Depois que nós pegamos a confiança da firmeza que Cristo está juntamente conosco, ele disse bem claro sobre a bondade de Deus. Desde quando nós pedimos a Ele que nos afirma nos teus caminhos, no caminho da bondade de Deus, porque nós somos maus. E a Bíblia diz que muitas vezes, porque nós somos maus, nós não sabemos pedir. E nós pedimos mal porque somos maus. Mas a Bíblia diz um texto, no capítulo 7, versículo 7, a respeito da bondade de Deus, ele disse: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que bate e pede, recebe, o que busca, encontra. O que você buscar, você encontra. E disse assim: e aos que bate, abre-se. O qual entre vós é um homem que, pedindo-se pão a seu filho, lhe dará uma pedra? Portanto-lhe, pedindo-lhe um peixe, dará uma serpente? Se vós, que pois sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedir. Portanto, tudo o que vós quiseres que os homens façam, vós façais, fazeis também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa tarde, o que é que você quer que seu companheiro faça? Primeiramente, que ele encontre-se a Deus, para que possa realmente entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos ser contra o mal. Nós precisamos lutar contra nós mesmos. Porque a Bíblia diz bem claro no versículo 9, dizendo bem claro: o qual dentre vós o homem que pedindo pão o seu filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo mau,
A própria Bíblia diz bem claro, no capítulo 7, versículo 11 de Mateus, dizendo: se vós, pois, sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedem. Mas por que você não tem recebido a paz? Porque tem pedido mal, tem praticado mal. Então, a paz de Deus fica difícil de chegar até você. Ainda no capítulo 7, versículos 7 e 8, disse, nesse versículo, Jesus fala, para que permanecemos em oração. A oração é o quê? A oração que nós pedimos é falar com Deus as nossas necessidades. Quando estamos em aflição, precisamos, Senhor, estamos aflitos, estamos incontentes, não estamos satisfeitos, nós não estamos concordando com isto. Ele responderá segundo a medida do seu pedido. No verso 8 disse, Jesus fala para nós continuamente pedir, bater, clamar. Quando vós está em aflição, entre em vossos quartos e disse para Deus tudo aquilo que você precisa e depende para viver sobre essa terra. Nós vemos que a palavra é firme para nos dar esse direito maravilhoso para nós. Disse a respeito na confiança, precisamos confiar em Deus. Jesus nos afirma, dizendo que temos que confiar nele todos os dias. Assim também como escreveu o salmista no Salmo 125 a respeito da segurança daqueles que confiam em Deus. É uma confiança que precisamos ter em Deus, mas se nós não buscar a Ele em oração, como confiar? Mas o salmista escreveu assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque é certo, da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, daqueles que buscam, para que o justo não entregue a sua mão às iniquidades, aquilo que é errado. Ele não se entrega às suas mãos para fazer nada que é iníquo, que é qual o nosso adversário anda mandando fazer o errado, mas o Senhor é que faz o bem. Faz bem o Senhor aos bons e os que são retos de coração. Aqueles que têm guardado o teu coração, têm guardado um grande tesouro. Quando aquele que se
desviam para os seus caminhos tortuosos. Leva-lo-á ao Senhor como os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Aquele que afasta do mal e não se junta com aqueles que fazem o mal, este haverá paz sobre o teu coração. O coração do homem é muito enganoso. O caminho do homem parece, à vista do homem, parece bom, mas o fim dele é a morte. Então é necessário buscar a confiança que está no próprio Deus. Esteja pronto para atender. Deus está pronto para te responder às suas necessidades. Não se engana, tudo isso vai ser cobrado. Deus quer que nós buscamos primeiramente o reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, buscar a Deus com amor, não fingindo, mas dando graça ao nosso Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça, porque vosso Pai sabe o que vós necessita antes de vós pedir. Precisamos pedir a Deus. Não vos semeais contendas, mas buscai primeiro a Deus, que Ele está pronto para te atender. Ele sabe de tudo da sua vida. No versículo 11 do capítulo 7, ele disse bem claro: se vós, pois sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe pedem. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e hoje reina para todo sempre. Bendito Deus que fez o céu e a terra. No capítulo 1, versículo 12 de João, ele disse bem claro: aquele que busca a mim se torna-se ser filho de Deus, a qual a Bíblia está escrita para nós nos dias de hoje, para que nós possamos entender aquilo que está escrito para nossa edificação, não para que nós possamos morrer na paz, mas para que nós possamos, depois de morto, permanecer na paz de Cristo. Disse assim: mas a todos quantos
receber deles o poder de ser chamados filhos de Deus, ao que crer no seu nome, Jesus. É aquele que pode transformar o homem, o mais rebelde e pecador da face dessa terra. Vamos falar em João? Bendito seja o nome daquele que tudo pode. É aquele que transforma. É aquele que pode te dar o direito de estar aqui, nesta praça, ouvindo esta palavra e dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é Rei, só o Senhor que pode te dar o direito de voltar ao seu lugar de origem para estar juntamente com Deus. No capítulo 15 de João, no verso 16, ele disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos anomeei, para que vinde frutos, e vossos frutos permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, será feito. Bendito seja, exaltado é o nome daquele que morreu numa cruz, mas está vivo para todo sempre, porque ressuscitou dos mortos e está aqui nessa tarde. É aquele que me buscares, aquele que me abandonares, também será abandonado de Deus. Aquele que aborrece a Deus, aquele que aborrece o Cristo, também aborrece o teu Pai, que está no céu. E hoje ele está à direita do Pai, juntamente com ele. E disse assim o verso 25 do capítulo 15: mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na lei. Está escrito na sua lei: aborrecerão sem causa. Muitos têm aborrecido ao Senhor sem causa. Deus tem dado saúde, força, coragem, poder, e pede para adorá-lo, Espírito e verdade. Mas disse a palavra de Deus que hoje nós temos o Consolador, que Jesus naquele dia disse: mas quando vir o Consolador, que o Pai, da parte do Pai, há de enviar, a qual está aqui, aquele Espírito da verdade que vem do Pai, testificará de mim. Jesus está dizendo, hoje o Espírito Santo está testificando dele. Mas quem vai falar é aqueles que aceitam esta missão, esse ide, fazer discípulos de toda a nação. Aqueles que crerem será salvo. Assim disse a palavra de Deus. Nas cartas, João disse: esta é a confiança que temos nele. Ele
responde a nossa oração. Em outra parte disse, precisamos ter comunhão com Cristo. Cristo é aquele que foi ungido para dar vida e vida com abundância. A ordem é esta: obedeceis a Cristo, obedeceis a Ele, sem falta alguma. Outra parte, quinta parte, disse, bem claro, cuidado com os ímpios, aqueles que não querem viver na dispensação da graça. O salmista escreve nos alertando na tarde desse dia, a qual você talvez até conhece este salmo, a qual foi escrito pelo salmista, dizendo assim: bem-aventurados, feliz a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. A Bíblia diz que nós temos que ser felizes, e para ser feliz é preciso buscar a justiça do ungido, que é o Cristo Jesus, a qual te deu a vida por ti, para escapar do castigo dos ímpios. Não dê lugar às suas concupiscências. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem os seus prazeres na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá os seus frutos nas estações próprias, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento se espalha. Naquele dia, a obra do homem vai ser provada no fogo como ouro. Mas se esta obra que ele fez aqui na terra for ímpia, como palha, será queimada rapidamente. Mas aquele que estiver a sua obra como ouro será purificado, a qual foi dado o preço de sangue, sangue de cruz, sangue de Jesus, a qual é poderoso para resgatar a sua alma, a sua vã maneira de viver. E disse bem a palavra, pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores nas congregações do justo. Porque não existe muitos que não estão congregando, porque muitos não querem se congregar, muitos estão abandonando o seu lugar, aonde ele confessou o nome de Jesus,
e ainda pregou dizendo que é salvo por Cristo, e hoje tem abandonado a palavra. Disse bem claro que naquele dia não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento se espalha. Aleluia! Pelo que o ímpio não subsistirão, ele não aguenta a prova no juízo, nem os pecadores que hoje congregam. Muitos estão abandonando a fé, muitos não querem mais confessar o nome de Cristo. Mas sabeis que a Bíblia diz que só existe dois caminhos: o descanso eterno, o tormento eterno. E não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do ímpio. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerão. Não se engane com as mentiras que muitos contam por aí. O céu não é brincadeira. Com o céu não se brinca. No versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, disse bem claro sobre os dois caminhos: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso, largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, e são muitos, que entram por ela. Porque estreito é a porta. Jesus, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrar e achará pastagem. Porque estreito é a porta. Aquele que serve Cristo, a porta fica estreita. Porque agora Paulo disse bem claro: não vive eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu quero fazer, eu não posso fazer, porque Cristo é que vive em mim. Então disse que, porque estreito é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida. Vida é o quê? Vida com abundância. Não é esta vida material, mas a vida espiritual. É porque leva a vida, e poucos há que encontra. Porque não dá crédito à palavra de Deus. O verso 15 disse assim, no capítulo 7 de Mateus, a respeito dos falsos profetas: acautai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm ante vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos enganadores. Bendito seja o seu nome para sempre. Por isso seus frutos os conhece. Porventura
colhesse uva em espiadeiro e figos em abrós, assim todas as árvores boas produzem bons frutos, e todas as árvores má produzem maus frutos. Não pode árvores boas dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos, corta-o e lança no fogo. Portanto, pelos frutos conheceis os falsos profetas. Pelos frutos conheceis quem é os falsos profetas. Muitos mentem. Quem entrará no reino do céu? Quem entrará no reino do céu? Se existe tanto engano na terra, tantos falsos profetas, enganando até algum dos escolhidos. Mas disse a Bíblia Sagrada, ninguém, nem todos os que disse Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Aleluia! E muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizarei nós no teu nome? E no teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas disse a palavra, dizendo para aqueles que andam enganosamente, enganando um ao outro, disse assim, então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Nós aqui estamos falando de todos, aqueles que pregam falsamente, mas também aquele que ouça e não dá ouvido à palavra de Deus, também vai receber a mesma palavra, dizendo, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Se você não clamou a Cristo, se você não aceitou a Ele como Salvador, também tu está enquadrado juntamente com os falsos profetas. Bendito seja o nome do Senhor, e que Deus possa te abençoar, e te guardar, e te livrar de todo mal. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradeço por tudo que tem feito por nós dessa praça. Dai a tua bênção a cada um. Alerta, desperta os que estão dormindo, ou que já estão mortos, vivos andando sobre a terra. Ó Deus amado, antes que chegue a morte física, ressuscita aqueles que estão mortos no Espírito. Toma inteiramente em tuas mãos, dai o teu Espírito Santo a cada um, e abre-se o entendimento para que eles possam ver a sua glória. Assim eu agradeço a ti, no nome de Jesus, e também agradeço a todos que estão nesta praça. Que Deus possa abençoar, e que o Espírito de Deus possa abrir
o vosso entendimento, porque a minha parte foi feita. Quem faz a obra no coração do homem é o Espírito de Deus. Fica em paz e que Deus o abençoe e guarde e livra para que descubra o caminho da verdade. Assim eu agradeço a oportunidade.